Então, gente, essa é a nossa segunda parte da aula de hoje, do dia 4/6. A partir de agora, nós vamos falar de gênero do substantivo. O que é o gênero do substantivo? Gênero, nós estamos falando de masculino e feminino. Masculino, quando eu trato do sexo masculino, do homem, né? Ah, tia, mas só como falo de menino ou de homem? Não. Existem substantivos que não são homens nem são meninos, mas que são masculinos. E como é que eu vou saber quando eles são masculinos? Quando eu uso o na frente. Um exemplo é sol. Sol é um substantivo masculino. Como que eu sei? Eu falo o sol. Não posso falar a sol, né, gente? Então, se eu uso o, ele faz parte do gênero masculino. E o feminino? Feminino vem da palavra fêmea, né? Feminino são do sexo feminino, meninas, mulheres e substantivos do sexo feminino. Como que eu vou fazer? Quando eu coloco o a na frente e dá certo. Um exemplo, o substantivo turma. Na frente de turma, fica correto eu escrever a turma. Nós não podemos escrever o turma, e sim a turma. Se eu uso o artigo a, esse substantivo é um substantivo feminino. Na página 125 e 126, vocês vão ler um textinho. Ele mostra nesse textinho alguns substantivos que estão no masculino e outros substantivos que estão no feminino. Então, tem que ler, tá bom, pessoal? E na 126, ele vai te dar uma relação de substantivos com feminino e masculino. A tia vai ler aqui alguns para vocês, ó. Na página 128, temos aí, ó, um exemplo. Anão, masculino. O feminino de anão, anã, no feminino, tá? E aí tem genro, nora, cunhado, cunhada, compadre, comadre. Então tem uma lista. Na 128, vocês vão ler com atenção. Na página 129, tem aí um textinho. Esse texto fala das 3 tias. E no número 1, ele pede o seguinte, para você sublinhar os substantivos femininos. Então, a gente vai dar alguns exemplos, ó. Tuca. Tuca é a tuca, então é feminino. Então, eu tenho que sublinhar. Só vai sublinhar os femininos. Lembrando que sublinhar é diferente de circular. Sublinhar é fazer a linha embaixo. Número 2, você vai escrever os masculinos. Nós temos aí o substantivo feminino e você vai escrever o masculino. Exemplo, o primeiro que está aí é tia. Tia é feminino. Qual o masculino de tia? Tio. Não é isso? E por aí vai, tá? Todo o restante vai fazer a mesma coisa. No número 3, tem um texto. Você vai sublinhar os substantivos e os artigos do texto acima. Tia, o que são artigos? É o que a tia já explicou para vocês e a gente vai relembrar aqui rapidinho. Artigos são aqueles definidos o, a, os e as. E os indefinidos? Uma, uns e umas. Esses são os artigos, tá bom? Então, todos esses aqui são artigos. E substantivos são aqueles nomes que dão nomes aos seres, né? Tudo aquilo que dá nome aos seres. Então, se forem objetos, se forem animais, se forem pessoas, tá bom? Então, você vai sublinhar os dois. Vai sublinhar tanto os artigos que você achar nesse textinho, quanto os substantivos. Na página 130, pede para você pintar de azul o masculino e de amarelinho o feminino. Então, vai olhar. Se tiver dúvida, essa palavra é feminino ou masculino? Lembra do que a tia explicou do artigo. Se der o,
masculino. Se ficar melhor você botar o A na frente, feminino. Na página ainda 130, no número 5, pede para a gente passar as palavras para o masculino. Lembrando que aí as palavras estão acompanhadas de artigo. Então aí, por exemplo, a primeira palavrinha que está aí é a médica. Se é a médica, quando eu passo para o masculino, vai ser o médico. Tá bom? Então presta bastante atenção nisso. Aí nesse exercício tem os artigos na frente. Então presta atenção no artigo que ele está usando no feminino e passa para o masculino. Na página 130, ainda no número 6, pede para nós completarmos com os artigos adequados. Então lembra dos artigos. Se não lembra, volta o vídeo um pouquinho e olha os artigos que a tia botou aqui no quadro. O, a, os, as, uma, uns e umas. E você vai completar essas frases aí com os artigos que caberem melhor aí. Ah, tia, vai ter frase que vai com um, com o outro vai ficar bom. Então pode escolher um e colocar aí, tá bom? Na página 131, nós temos aí um diagrama com algumas palavras que estão escritas no masculino. Presta atenção. Para tudo agora. As palavras estão no diagrama no masculino, mas quando você for escrever no quadrinho aí ao lado, você tem que escrever essas palavras no feminino. Quer ver um exemplo? Lá na primeira linha tem frade. Frade é uma palavra masculina. E qual é o feminino de frade? Freira. Aí você vai escrever frade lá no quadro? Não, você vai escrever o feminino dele, freira, tá bom? Muitos deles vocês vão achar naquela listinha lá da 128. Aqueles que não acharem, vocês podem pesquisar, tá bom? No número 8, pede pra gente circular os substantivos femininos, certo? Somente os femininos. Na página 132, que é a nossa última página de hoje, no número 9, diz assim: associe o substantivo masculino ao feminino. Lá no masculino está de 1 ao 6. Você vai ver os femininos deles e vai fazer a relação dos números. Por último, no número 10, diz o seguinte: observe alguns personagens das histórias infantis, depois preencha com estrelinha azul para indicar os homens e um círculozinho rosa para indicar gênero feminino. Então você vai só observar esses personagens aí de histórias infantis, aqueles que forem do gênero masculino, estrelinha azul, aqueles que forem do gênero feminino, círculozinho rosa, tá bom? Boa aula, bons estudos. Lembrando, vocês têm um vídeo gravado, tá bom? O vídeo gravado facilita muito a nossa vida, por quê? Vocês vão ter eles aí ao acesso de vocês em qualquer momento. Precisou voltar? Não entendi esse exercício, vou voltar e vou ouvir de novo, né? E a tia explicou o exercício, pulei esse. Você tem como voltar e ouvir de novo a explicação da tia e ver o exemplo, tá bom? Então, bastante atenção, lembrando das letras maiúsculas quando for frase, no início das frases. Lembrando do ponto final quando for responder e de fazer uma letra bem bonita, tá bom? Beijo e até a próxima aula!